Bom, boa tarde. Mais uma rodada de conversas hoje aqui na residência do Senado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os ministros Paulo Guedes e General Ramos, também com a presença da deputada Flávia Arruda, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento. Teve também presente o senador Márcio Bittar, que além de relator do orçamento, é o relator das propostas de emenda à Constituição do Senado. E o objetivo da reunião foi novamente nós tratarmos a respeito do encaminhamento do auxílio emergencial no Brasil e da contrapartida que nós estamos buscando fazer, não como condição para a implantação do auxílio emergencial, mas como uma sinalização positiva de que o Senado e a Câmara têm responsabilidade fiscal. Por isso ficou ajustado hoje, na reunião de líderes do Senado, que dentre muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC emergencial. O parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar de hoje até segunda-feira, e essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil. Então foi mais uma conversa técnica, política, para a gente avançar nessa pauta. Presidente Arthur. Essa reunião de hoje é simbólica e ela demonstra todo o caráter de prioridades das duas casas, junto com o ministro da Secretaria de Governo, com o ministro Paulo Guedes, a presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. A nossa democracia é forjada em firmeza de posição de instituições e nós, com isso, damos aqui uma demonstração clara para toda a população. Assim como fizemos em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, era importante fazê-la ao Poder Judiciário, a expressão máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. É uma visita institucional, de cortesia, colocando as casas legislativas à disposição do Supremo Tribunal Federal para a discussão das proposições legislativas de interesse do Judiciário, bem como aquelas de interesse da sociedade brasileira que mereçam a participação do Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux apresenta algumas ideias de proposições legislativas. No meu caso, como presidente do Senado, nós teremos toda a abertura, inclusive para a criação de comissão de juristas para determinadas proposições legislativas de autoria e de interesse do Supremo Tribunal Federal. Reafirmamos o papel institucional e constitucional de cada um dos poderes. A receita dessa boa convivência será o cumprimento do papel de cada poder, observando sua competência, observando suas atribuições constitucionais, e dentro daquele processo que eu tenho buscado afirmar sempre, e que é a tônica também, posso dizer, do presidente Arthur Lira, de pacificação, de buscar sempre o diálogo, o consenso como um instrumento de soluções para o Brasil. A gente tem compromisso com a solução dos problemas do Brasil. Isso passa necessariamente por uma boa convivência entre o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, o Governo Federal. Então, uma visita, repito, institucional, de cortesia, sem nenhum aprofundamento sobre um tema específico. E agora, a partir do instante que nós inauguramos essa boa relação, conversarmos mais a miúde com o presidente do Supremo Tribunal Federal para buscar realmente esse consenso entre os poderes. É essa a razão de ser. Presidente, o que foi dito a respeito do... Deixa o presidente Arthur falar e na sequência. Nós não, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, cumprimos uma agenda que foi estabelecida na ida do ministro Fux à abertura do ano legislativo. Tratamos absolutamente do convívio harmônico dos poderes, judiciário, legislativo e todos os poderes que compõem a República Federativa do Brasil, com o Executivo, claro. Tratamos de assuntos pendentes de julgamento no sentido da Câmara, na votação de códigos que estão lá, como o Código de Processo Penal, Código Penal, Código de Processo Civil,
um assunto que foi tratado agora também com relação às pautas de reformas que tramitam naquela casa. Uma conversa absolutamente cordial, harmônica, respeitosa, onde absolutamente não foi tratado nenhum assunto específico, lateral que esteja acontecendo por ocasião de decisões do Supremo ou de decisões do Legislativo. Essa fase, como disse o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ela inaugura um clima que nós estamos buscando conjuntamente e dando provas disso com muito equilíbrio, com sensatez, com calma nas relações, mas com respeito mútuo, estabelecendo justamente os limites da institucionalidade que o Brasil precisa para todos os poderes. Então, eu quero agradecer a todos e era o que tínhamos para tratar com vocês no dia de hoje. Vocês falaram de o início de uma boa relação com o Supremo. Está marcado para amanhã uma sessão na Câmara que pode contrariar a decisão do Supremo. Você acha que isso abala essa boa relação? Eu acho que cada poder tem a sua atribuição, não pré-faço julgamentos de como vai ser o placar. Ao presidente da casa cabe ter o equilíbrio necessário para conduzir o processo e o plenário, como nosso maior representante, é quem decidirá com tranquilidade. A independência dos poderes preconiza isso, ao judiciário cabe julgar, ao legislativo cabe legislar, ao executivo, logicamente, executar. Então, essa posição ela está bastante clara, sem nenhum tipo de crise, não há qualquer reprimenda ao que aconteceu e a Câmara amanhã, como já foi anunciado, a partir das 17 horas se pronunciará soberanamente no seu plenário a respeito do caso em tela, que eu reputo um caso absolutamente fora da curva. Eu espero que tenha um tratamento correto por parte da Câmara e do Poder Judiciário. Muito obrigado, gente. Votação aberta. Com o presidente. Não, esse tema, me permita, presidente, esse tema não foi tratado. Absolutamente. Nós tratamos de questões importantes da nação, que é essa boa relação entre os poderes. Quero afirmar a vocês que é muito importante essa mensagem. A democracia do Brasil está firme e forte. E o ambiente é um ambiente de paz e de busca de consenso. É isso que nós vamos buscar fazer a todo instante. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, posso dizê-lo, e também o presidente Arthur Lira o fará, que é dessa busca sempre de uma boa convivência entre os poderes para fortalecer o Estado democrático de direito, que é o que importa nesse momento. A partir de março, 3, 4 meses, é o que está sendo acertado no Executivo e para o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado. Então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só neste ano, os parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais. Uma pequena porcentagem desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio,
já seria suficiente. Então, como se diz, né, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial precisa estar atrelada a um novo orçamento de guerra, embutido no novo Pacto Federativo. Para o presidente da Câmara, a responsabilidade por uma alternativa viável para financiar a volta do auxílio emergencial é do governo e não pode faltar respeito a uma regra básica. Nada fora do teto. Não há possibilidade de a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos de legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para startar. Parlamentares de vários partidos que integram a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica promoveram um ato pedindo a prorrogação do auxílio emergencial. O benefício foi pago até dezembro, mas de acordo com os deputados e senadores, enquanto durar a pandemia, é preciso garantir uma renda mínima para a população mais vulnerável. Essa é a pauta prioritária do Congresso Nacional e nós vamos trabalhar dia e noite pela prorrogação do auxílio, pela ampliação do Bolsa Família. Como a gente vem dizendo há um ano, quem tem fome tem pressa. E como vocês sabem, são quase 30 milhões de brasileiros que estão hoje na extrema pobreza. É preciso o parlamento se agigantar mais uma vez. 200 é pouco e nós vamos brigar pelos R$600. Não aceitaremos menos do que isso. E mais, vamos retomar a luta das mulheres da bancada feminina aqui, atendendo os movimentos sociais, para que as mulheres tenham um valor dobrado, da mesma forma como nós conquistamos. Mas é preciso a gente ter essa unidade em todo o parlamento para garantir os R$600 já. O ato em defesa da prorrogação do auxílio emergencial ainda teve a participação de entidades da sociedade civil. Para os representantes, diante da crise econômica, o governo precisa dar condições de sobrevivência para quem mais precisa. Com um pacote de 5 quilos de arroz, está quase R$30, e isso mais barato, né? E a gente sabe também que 1 quilo de carne é 30 e poucos reais. E aí, companheiros, nós, mulheres negras da periferia, a gente não tem condições de viver com R$200, né? E a gente quer dizer que a gente apoia vocês, mas que a gente quer que continue o auxílio alimentação e que também, depois que acabar essa pandemia, tem que se criar uma renda básica para essa população que está desempregada e que está passando fome. O presidente da Câmara e do Senado e o ministro da Economia se encontraram para avançar no entendimento sobre a votação de um novo auxílio emergencial e de propostas que vão dar sustentação a ele, como o Pacto Federativo, que teria uma cláusula de calamidade. O tão esperado anúncio ainda não veio, nem a confirmação dos valores. Mas o discurso mostra sintonia entre governo e Congresso. Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente que nós precisamos ter essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e eventualmente no 4º mês de junho um auxílio emergencial. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa e que a saúde precisa. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso para os trabalhadores informais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda
para enfrentar o primeiro ano da pandemia terminou em dezembro do ano passado. Junto com ele, terminou também o orçamento de guerra, que deu um cheque especial para o governo gastar mais para combater os efeitos da pandemia. Dados do Ministério da Cidadania apontam que foram 300 bilhões de reais para pagar o auxílio e que cerca de 70 milhões de pessoas receberam pelo menos um pagamento. O ano virou, o orçamento de 2021 ainda não foi analisado pelo Congresso e, segundo o governo, não há mais dinheiro para o auxílio. Pressionado pela segunda onda da pandemia e pela situação ruim da economia, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta quinta-feira que negocia com o Congresso uma prorrogação para o benefício. A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado no Executivo e para o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado. Então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas, que prorroga o auxílio de R$600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais. Uma pequena porcentagem desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio, já seria suficiente. Então, como se diz, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial precisa estar atrelada a um novo orçamento de